Vamos ler a Bíblia Sagrada. Se você está com ela aí, pode ler e conferir. Vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com ele nas nuvens e encontraremos o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. O grande tema viral dessa semana aí do carnaval foi o Apocalipse. Vimos pessoas gaguejando ao ouvirem essa expressão, vimos pessoas perplexas, pessoas comentando acerca do que poderia acontecer caso aquilo acontecesse naquele momento. Vimos pessoas refletindo. E a pergunta que eu me faço será que essa reflexão é momentânea? Será que esse medo é apenas momentâneo? Ou é alguma coisa cotidiana? Esse é um assunto que muitas vezes a igreja deixou um pouco de lado, visto que nós estamos mais preocupados em que Deus me abençoe, em que Deus estenda as mãos e me faça prosperar, em que Deus me faça enriquecer e por aí vai. E esquecendo de falar sobre as coisas que são eternas. E aí, diante desse tema viral do Apocalipse, que foi falado ali diante de Ivete Sangalo, que, por sua vez, gaguejou ao ouvir aquela expressão, pouco se entende acerca daquilo que está sendo falado, visto que o momento até pode aparentar que é o momento, mas não é. Não é. Até porque, para que o Apocalipse venha de fato a acontecer, nós precisamos passar por este texto que acabei de ler aqui, que é justamente o arrebatamento da igreja. E aí talvez você, nesse exato momento, pergunte: pastor, me explique um pouco sobre isso, eu não entendo absolutamente nada. Quem sabe você está passando por aqui e nunca nem ouviu falar acerca deste assunto, mas eu quero deixar muito claro aqui que o Senhor, Ele quer nos esclarecer acerca dos seus assuntos, acerca dos seus planos, dos seus projetos. E claro que aquilo que está na Bíblia Sagrada é projeto de Deus. É o que vai acontecer e o que já aconteceu. Então o apóstolo Paulo estava falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, acerca de um evento que ele estava esperando para aquele momento. E é algo que é muito interessante, porque este mesmo sentimento que o apóstolo Paulo estava falando nesta passagem deve ser um sentimento cotidiano nosso. Encontrar com o Senhor. Encontrar com o Senhor vivo ou morto não faz diferença. Mas que a nossa esperança, que o nosso desejo esteja no agora, no já. E aí, muito me foi questionado esses dias
sobre a pessoa que falou. E aí disse, será que aquela pessoa realmente falou de Deus e tal? E aí eu sempre paro para avaliar o que está envolto a tudo isso que está acontecendo. A primeira coisa que eu paro e penso é, peraí, a mensagem me chamou para perto de Deus ou me afastou de Deus? Eu vi muitas pessoas fazendo reflexões e suas reflexões, em suas palavras, direcionavam essas pessoas para perto de Deus. Opa, peraí. Se a mensagem ela estimula as pessoas a ir para perto de Deus, por que é que ela não é de Deus? O nosso inimigo não nos leva para Deus. O nosso inimigo não nos leva para o arrependimento. Ele quer que nós estejamos sempre pecando e sempre nos afastando de Deus. É essa a vontade dele. Logo, qualquer coisa que é falado para nos aproximar de Deus, vem de Deus. Porque Deus, em sua infinita misericórdia e no seu amor, ele quer que todos sejam salvos. Mas a salvação de Deus, ela é uma aliança entre a vontade de Deus e a nossa, visto que ele nos deu o livre-arbítrio. Ele quer que sejamos salvos, mas nós também devemos querer. Ele colocou à prova o seu amor quando ele entregou Jesus para morrer na cruz do Calvário em nosso favor. Jesus está ali como o reflexo da misericórdia de Deus, da infinita misericórdia de Deus a todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas não devemos deixar de levar em consideração algumas coisas que são pertinentes a este assunto. O arrependimento não é apenas uma palavra de boca para fora. O próprio Jesus explica o que é o arrependimento. Em João 3,16, ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Logo, todo aquele que crê em Jesus tem a salvação, não vai ter, tem a salvação. Que é justamente o que o apóstolo Paulo está expressando aqui. Que aí eu vou entrar nesse contexto já já. Então, aquele que crê já está salvo. Jesus disse assim, aquele que crê já está salvo. E o que não crê já está condenado. Agora, já imediatamente. Logo, se cremos e morremos sem ter tempo de falar alguma coisa, já estamos salvos. Se não, a mesma coisa. Mas ele complementa nesse texto dizendo assim, aqueles que estão na luz permanecem na luz, e aqueles que estão nas trevas não vêm para a luz, para que as suas más obras não sejam condenadas. Opa, peraí. Jesus trouxe uma explicação bem lógica para isso. Aqueles que estão na luz permanecem na luz. Aqueles que estão nas trevas não vêm para a luz, porque não querem que as suas más obras sejam condenadas. E o que seria más obras? Más obras, segundo a Bíblia Sagrada, é todas as obras que vêm da carne. O apóstolo Paulo descreve isso na carta aos Gálatas, capítulo 5. Fornicação, glutonaria, quer dizer, comer demais, viver aí na área sexual aí de qualquer forma, prostituição, enfim. Lá no capítulo 5 descreve claramente todas as coisas que procedem da nossa carne e que, de fato, nos afastam de Deus. Até porque nesse mesmo capítulo 5 de Gálatas, o apóstolo Paulo diz que há uma briga interna nossa entre as coisas da carne e as coisas do espírito. Elas brigam entre si. E aí a que alimentamos mais é a que sai ganhando. Logo, se eu alimento mais a carne sairá ganhando, logo eu me afasto de Deus. Se eu alimento o meu espírito sai ganhando e eu me aproximo de Deus. Então, quando nós olhamos por esse âmbito, por essa perspectiva, nós percebemos que para se aproximar de Deus tem que se alimentar as coisas do Espírito. E o que seria alimentar as coisas do Espírito? Orações, arrependimento,
meditação na palavra de Deus, seguir os princípios e valores estabelecidos na palavra. São coisas que nós devemos levar em consideração para que nós possamos ouvir as palavras do apóstolo Paulo nessa carta aos Tessalonicenses e possamos nos colocar na mesma posição do apóstolo Paulo. Até porque o Apocalipse que foi mencionado aí no carnaval, ele está para acontecer, mas não tão eminente quanto esta passagem que o apóstolo Paulo aqui descreve. Mas, pastor, como é que você tem tanta certeza? É simples. Vamos ao contexto. A Bíblia diz que para que o iníquo se revele, há algo que impede o iníquo de se revelar. E o que seria o iníquo? Seria o anticristo. O anticristo talvez já esteja entre nós e não saibamos quem é. Mas ele não se revelou ainda porque tem algo que paralisa a sua ação, que é justamente a presença da igreja aqui na Terra. E a presença da igreja, ela é um reflexo de Deus aqui na Terra. Até porque quando aceitamos a Jesus, o Espírito do Senhor vem habitar dentro de nós. Logo, toda a igreja estabelecida na Terra está composta, está habitante do Espírito Santo. Então, não é a igreja pessoas que impede, mas é a ação do Espírito Santo em meio a essas pessoas que impede ele de se revelar. Logo, isso remete ou arremete a um acontecimento para que o Apocalipse de fato venha. E tem algumas coisas contextualizando tudo isso que precisam também acontecer, como por exemplo, o templo em Jerusalém não foi reconstruído, logo o Apocalipse não vem. Porque o Apocalipse só vem quando o templo for reconstruído, para que o iníquo se revele e possa se assentar no trono dizendo-se ser o Cristo. Porque ele virá para dizer que é o Cristo, porque Israel espera o Cristo. O Cristo já veio, mas Israel não o aceitou. E ainda espera o Cristo. E o Cristo que Israel espera é o Cristo político, que é justamente o Cristo iníquo que eles estão esperando. E eles só vão dar por conta disso no meio da grande tribulação. Serão enganados, passarão um tempo de falsa paz, até que o iníquo de fato se revele e eles entendam que o Cristo que eles estão esperando não é aquele, mas o que eles permitiram ser morto lá atrás. E aí, quando houver o grande despertamento de Israel, aí o iníquo se revela e aí começa a grande tribulação de fato. Que não acontece nos 7 anos, mas que acontece em 3 anos e meio final. Porque os 3 anos e meio iniciais, eles são justamente de falsa paz. E eu costumo sempre dizer que o anticristo será o ciência que vai explicar o arrebatamento da igreja. Então entendam comigo os pontos para que o Apocalipse ele aconteça. Nós precisamos ver o arrebatamento da igreja para que o iníquo se revele, o anticristo se revele, possa reconstruir o templo em Jerusalém, que para isso esse anticristo vai ter um grande poder político, porque ele vai fazer um acordo entre judeus e muçulmanos, para que os muçulmanos permitem eles derrubar a mesquita de Omar, que está justamente plantada no lugar em que será o templo, onde era o templo de Davi, será o novo templo, onde ele se assentará dizendo-se ser o Cristo. E aí, nesse exato momento, se instaura o momento da grande tribulação. Mas é o primeiro momento.
o momento de falsa paz, porque ele vem com falsos acordos, com falsa paz. E ele não será um líder apenas de judeus e de muçulmanos, ele será um líder mundial, visto que aquilo que ele trará de mensagem trará de uma forma que todas as pessoas do mundo saberão que ele é um grande líder. Eu até costumo dizer que passamos em um período aí do Covid, que se o anticristo se levanta no Covid, ele teria um ambiente perfeito para ter a confiança de todo mundo. Imagine, a Bíblia fala que ele fará milagres e prodígios. E aí deixa eu explicar, antes de dizer o que ele faria, deixa eu explicar o que é milagres e prodígios. Imagine que você tá com um câncer. E aí ele vai e coloca a mão sobre a sua vida e o câncer sai. Isso é um milagre. Entenda. Isso é um milagre. Ele colocou a mão, o câncer saiu. Ponto. Mas, pastor, e o que é um prodígio? Um prodígio é você não tem uma orelha e ele coloca a mão no lugar da sua orelha e nasce uma nova orelha no lugar. Isso é prodígio. Esse prodígio é explicado justamente pelo milagre de Jesus acerca do cego de nascença. Ele nunca teve vista, ele não perdeu vista, ele já nasceu sem vista. Mas Jesus fez o cego voltar a ver. Aquilo é uma ação de prodígio e não de milagre. Aquilo é algo acima de milagre. Então imagine que o anticristo vem fazendo essas coisas muito semelhantes a Cristo, justamente para enganar. E imagine que nós estivéssemos no período de pandemia e ele viesse a público e viesse e dissesse uma palavra, dissesse: a partir de hoje vocês vão procurar e não vão achar, porque nesse exato momento eu dou ordem que se acabe. E aí começassem a fazer teste e sumisse literalmente do mundo aquela peste que estava tão aterrorizante à vista da mídia mundial. Esse homem seria ou não um grande líder? Esse homem seria ou não respeitado? Claro que sim, porque estavam todos apavorados. Estavam todos pensando: vamos morrer todo mundo, vamos morrer todo mundo. E aquilo era um momento muito propício para que ele surgisse. Porém, nós temos um evento que falta acontecer, que é justamente o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja se dá justamente no período em que o Senhor liberará a terra de seguir o seu curso e vir à tona a última semana que é mencionada no livro de Daniel, que é a profecia das 70 semanas de Daniel. A última semana de Daniel foi travada quando Jesus entrou em Jerusalém montado no jumento. Ali foi travada. Deu-se início ao período da igreja, que é a dispensação da igreja. Agora, nós precisamos que a igreja saia de cena para voltar à dispensação de Israel. E a última semana de Daniel se cumpra, que são justamente os 7 anos. Então nós precisamos entender a contextualização bíblica para que nós possamos entender em que momento da história nós estamos. E o momento da história mais propício para nós despertarmos e estarmos conscientes e pregando sempre isso é o arrebatamento da igreja. Que essa mensagem foi meio que deixada de lado. Mas lembre-se, aqueles que estão em Cristo já estão salvos. Não importa se morreram ou se estão vivos, já estão salvos. É o que disse Jesus. Não é palavra do apóstolo Paulo, não é palavra do próprio Jesus. Aqueles que creem já estão salvos. E o apóstolo Paulo só descreve isso aqui de uma forma mais simplificada.
Quando ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, dos que morreram. Para que não vos entristeçais porque fulano morreu, não. Relaxa o coração aí. Calma. Como os demais, que não têm esperança. Ele está falando daqueles que não creem, daqueles que não estão em Cristo. Esses não têm esperança. Eles não sabem para onde vão depois da morte. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos ou não seremos antes dos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem tiver morto vai ressuscitar primeiro. E aí por que ressuscitar, pastor? É simples. Porque Deus não aproveita só o nosso coração, como muitos dizem. Não, Deus quer só o coração. Não, Deus não quer só o coração, não. Deus quer o corpo, a alma e o espírito. Até porque isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui sobre ressuscitarão primeiro o espírito, ele vem ao encontro do corpo que estava morto e se funde novamente e sobe ao encontro do Senhor, assim como foi com Cristo. Logo, o que se aproveita é corpo, alma e espírito. Como é que eu posso achar que Deus só quer o coração? Devemos ter muito cuidado com relação a isso. E aí esses que estão mortos ressuscitarão, a terra lhe dará conta. Não importa de que morreu, não importa onde morreu, não importa, o corpo vai vir à tona e o espírito vai entrar de volta nele, ele será arrebatado e tornará a ter vida com o corpo. E nós, o que estivermos vivos, aí sim seremos arrebatados, seremos tomados imediatamente, vivos. Mas nesse momento, o mundo não verá Cristo. Ele virá nas nuvens e bradará. Quando ele fala com alarido e voz de arcanjo, ele está falando de uma palavra de ordem. Ele dará uma palavra de ordem e nós iremos até ele, nas nuvens. As pessoas não verão a igreja subindo, eles simplesmente se darão falta, porque é no abrir e fechar de olhos. É um abrir e fechar de olhos. Então é isso que nós precisamos entender para não sermos enganados e ao mesmo tempo para firmarmos os pés e nos aproximarmos do Senhor, porque a sua vinda está próxima. E quando nós falamos acerca da vinda de Jesus, é nessa vinda do arrebatamento, em que ele não vai aparecer para o mundo. Ele só vai aparecer para a igreja. Ele só vai aparecer para a igreja. Então que estejamos preparados para esse grande evento. Que este grande evento arda em nossos corações dioturnamente. Que estejamos com a mesma esperança do apóstolo Paulo, que falava isso há 2000 anos atrás. Que nós estejamos fervorosos hoje. E não amanhã, e não para a semana, e não ano que vem. Não, que possamos estar fervorosos hoje. Que possamos estar esperançosos hoje. Que possamos estar esperando hoje o Senhor. Se você ouviu essa mensagem e ainda não aceitou a Jesus, esse é o momento especial para isso. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se do que você tem feito que lhe afasta de Deus. E volte para Jesus. Ele me colocou aqui através dessa live para lhe dizer: volta, filho, eu te amo, eu quero te salvar. Arrepende-se, filho, volta para a casa do Pai. Em nome de Jesus, arrependa-se e volte a ter esse fervor e esta esperança no Senhor.
E volte a ter essa esperança no Senhor. Arrependa-se e volte a ter esta esperança no Senhor. Que você possa, assim como eu, estar esperançoso por este grande dia anunciado pelo apóstolo Paulo, do arrebatamento da igreja. Eu quero subir. Eu tenho em mente que eu não vou passar pela morte. Eu posso passar? Posso, não tem problema. Mas eu creio que nós estamos em um momento muito propício para que esse evento do arrebatamento esteja para acontecer. Que ele esteja muito próximo, que eu consiga passar por esse momento que o apóstolo Paulo estava pensando passar. Pelo arrebatamento. Que você possa ter essa mesma esperança de que o Senhor está às portas para nos levar com Ele. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa estar abençoando a você e a sua família em nome de Jesus. Que você possa estar se aproximando cada vez mais do Senhor. Não é tempo de cochilar. É tempo de se render a Jesus. É tempo de arrependimento. É tempo de deixar de lado o pecado. Pedir ajuda ao Espírito Santo e viver uma vida de santidade. Que o Senhor possa te ajudar em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito sejam com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. E para todo sempre. Amém.